Foi um tema que abordámos, principalmente depois daquele empate muito frustrante frente ao Sporting Braga, e o prometido é devido. Eu tinha prometido que iria convidar o Jorge Ribeiro, que sabe muito mais de números do que eu, para esclarecer aqui o que é que se passa aqui com as contas do Benfica e, afinal, quais é que são as razões para estas vendas constantes dos jogadores mais importantes da equipa das Águias anualmente. Como é que estás, Jorge? Está tudo bem contigo? Olá, Miguel, tudo bem? Ainda aqui na ressaca, não é? Mas temos Estamos que, todos, estamos temos, todos. temos que seguir. Agradecer também o convite de estar aqui contigo e com os teus seguidores e tentar aqui esclarecer algumas questões que acredito que vais lançá-las para ver se esclarece também as pessoas. As dúvidas deles, mas também as minhas, porque confesso que esta questão financeira me passa completamente ao lado. Mas vamos lá então aqui a factos esportivos primeiro. Ok? Darwin Nunes, 2022. Gonçalo Ramos e Enzo Fernandes, 2023. João Neves, 2024. E agora temos Carreras. Portanto, o Benfica anualmente deixa sair aquele que é o melhor ou um dos melhores jogadores todos os anos. As contas do Benfica estão assim tão más que temos que andar sempre a vender o nosso melhor jogador para equilibrar aqui um bocadinho isto. É o problema das receitas versus, no fundo, gastos, vamos dizer operacionais, que é o termo mais técnico, que leva a que depois seja, vamos dizer, tapado ou compensado com a necessidade de venda do jogador. Vamos falar, se calhar, em números redondos e utilizar até as contas anuais de 23, 24, para perceber que do lado das receitas, o Benfica, no fundo, tem aqui três grandes rúbricas, que é a receita de televisão do mercado, vamos dizer, nacional, que anda a rondar os 50 milhões. Depois temos a receita de bilhética, ok? Que anda ali nos 35 milhões ou um pouco acima. Depois temos, no fundo, os prémios da UEFA, ok? Estes são mais variáveis e até podem não acontecer em grande parte. A nível médio de cerca de 50 milhões, este ano, por exemplo, foram 70, não é? Mas se nós pegarmos e não irmos detalhando o resto, nestas três grandes rúbricas, no fundo temos 50, não é? Que já falei da televisão em Portugal, depois mais cerca de 50 da UEFA, não é? Que pode depois ser mais ou menos, e aqui chegas aos 100 milhões. Depois tens a bilhética, que soma 35, e depois tens publicidade e patrocínios, que são mais 22. Ou seja, se tu somares estas grandes rúbricas, não é? Ficas ali perto dos 160, 170 milhões. Por outro lado, o que é que temos do lado das despesas? E aí é onde nós abrimos aqui um gap, não é? Porque as despesas logo são muito maiores que a parte das receitas. Tens os gastos do pessoal, que o ano passado foram cerca de 110 milhões, e atenção, 110 milhões não fomos campeões, porque senão com as componentes variáveis isto ainda aumentava um pouco. Depois temos os fornecimentos de serviços externos, que andam, no ano passado foram acima dos 85, foram 86 milhões e pouco, ok? Só nestas duas rúbricas já tens a mais do que vimos há pouco de receita. E aqui tens que somar ainda uma outra grande rúbrica, que as pessoas olham muito para, no fundo, para as compras e vendas dos jogadores, mas na parte contabilística o que interessa depois é a amortização e as perdas por imparidades nos atletas. Ou seja, nós temos tido um nível de amortizações dos passos dos atletas e de registro de imparidades quando eles são, no fundo, vendidos abaixo do registro contabilístico, ok? Que no ano passado foi de cerca de 45 milhões de euros. Ora, se tu somares, não é, estas três rúbricas, e só para não ir a mais detalhe, no fundo, estás aqui a entrar em 230, 240 milhões. Basta nestas rúbricas que te falei, não é? Deste lado tens 230 milhões, do outro tens cerca de 170 milhões de receitas. E tu tens aqui um gap gigante. E depois tens também o comprimento do fair play financeiro e também, a nível contabilístico, o tema das mais-valias quando fazes a venda dos atletas, dos passos dos atletas. E, no fundo, tens aqui três componentes, que é cumprires fair play, teres tesouraria, não é? E depois, no fundo, gerir os ativos do plantel. Depois ainda tens o último recurso, que é recorrer à dívida, não é? Sim. Que também tem vindo a aumentar. Mas é muito este gap entre rendimentos operacionais e, no fundo, as despesas
também operacionais, entrando aqui também os atletas, leva a que tu tenhas que vender sempre muitos jogadores e com muita mais-valia, porque tu depois é com as mais-valias que apresentas lucro ou prejuízo. Este ano nós já fizemos um mercado de vendas, como tu há bocado referiste no João Neves, mas nós vendemos no verão cerca de 142 ou 144 milhões de euros, praticamente em 4 jogadores, o Neres, o João Neves, o Morato e o Marcos Leonardo, mas representaram cerca de 90 milhões de mais-valias, ou seja, tu no fundo dos 140 tens muitas mais-valias. Portanto, isso também é importante o conciliar desses negócios. Portanto, daí também que vender jogadores que estão com o nível contabilístico registado baixo, que são principalmente os da formação, ou os jogadores que já estão cá há 2, 3 anos, não é? Como o Neres também já estava um pouco amortizado, abre-te aqui folga para teres também na componente de mais-valias bons resultados. No fundo, isto é um conciliar de interesses. Qual é que é a estratégia para tentar encurtar aqui este problema? Como é que dá para tentar fechar aqui um bocadinho a torneira destes gastos? Há aqui alguma estratégia que seja possível na questão de ter um plantel mais barato? Algum corte que seja possível fazer? Eu acho que vamos ter que caminhar para aí. Ou seja, há sempre uma questão que eu acho que é de fundo, que é, para já tens de ter um planeamento estratégico e um projeto. E nós benfiquistas nunca nos foi contado esse projeto e estamos a chegar agora ao fim do mandato, portanto isso devia ser, por princípio, devia ser discutido com os sócios e depois passar do clube, no fundo, esses objetivos e essas políticas para serem concretizadas, no fundo, na SAD, ok? E os administradores, no fundo, executarem essa política que é proveniente, no fundo, do seu acionista maioritário, que é o clube, não é? Portanto, essa discussão começava por aí. Depois tens sempre, deves fomentar a subida das receitas e tem sido agora tema a questão do naming, mas tem que ser trabalhado de forma muito, muito abrangente. Eu acho que há aí muito trabalho a fazer, mas a nível de faturação eu acho que há muita coisa a fazer. E depois do lado dos custos, eu acho que tem havido custos excessivos e todos os benfiquistas falam disso principalmente olhando para os fornecimentos e serviços externos, mas eu acho que para o nível de ineficiência, vamos pôr assim, mesmo os custos de pessoal são demasiado elevados. E podemos ter aqui, como tu estavas a dizer há pouco, se aquela rubrica da Champions, que o ano passado já tivemos perto de ter que ir aos playoffs, este ano vamos aos playoffs. Se falha, ok, estamos a falar de nas receitas que eram de 160, 170 milhões, podermos ter ali um corte de 40, 50 milhões. Portanto, o que é que te acontecia neste ano? O buraco é maior, vais ter que ir comer ao plantel mais, ou então arranjares aqui algo que te tape esse buraco em outra receita, mas tem sido os jogadores, não é? O Benfica Portanto, não pode ficar mesmo um ano sem Champions. é difícil, é difícil. Ou seja, o reajuste, se isso acontecer, tem que ser rápido. E as soluções que há, ou que têm sido recorrentes, é ou pela dívida ou pela venda de jogadores. Portanto, isto não é sustentável. Eu diria que depende dos timings também, ou seja, eu não sei se o Carreras vai sair antes de final de junho e ainda ser contabilizado neste ano contabilístico ou só depois de junho e no fundo já contabilizava no ano seguinte, mas repara, se nós vendermos o Carreras antes de fim de junho, vamos ter umas contas este ano à conta do que já falámos das vendas que foram feitas no verão, mais o que foi feito no inverno que terá pouco impacto, mas com a venda do Carreras possivelmente, vamos ter umas contas muito positivas, completamente fora dos últimos 4 anos, vamos dizer assim, para o lado positivo a nível de contas. Lá está, isto cruza com a vertente esportiva, que depois não foi positiva, Claro. e que te pode levar para o ano, não ainda há Champions, ter umas contas ainda piores. E depois vais ter que preparar, no fundo, vendas já depois de junho, para compor as contas para a época seguinte. Temos aqui uma situação bem, bem difícil que, lá está, a componente financeira e a componente desportiva têm que sempre andar, na minha visão, de mãos dadas. Quando isto não acontece, depois não há resultados desportivos, não há resultados financeiros, torna-se complicado. Gosto sempre de ser, olhar para o lado positivo da coisa, tentar ver o sol
mesmo quando as coisas estão complicadas e está ali meio chuvoso. Achas que é possível alguma vez, pelo menos nos próximos tempos, o Benfica conseguir segurar os seus melhores jogadores? Um pouco o exemplo que o Sporting conseguiu fazer este ano, de manter o Gyökeres e o Ullmann, é porque, olhando para aquilo que está a ser o Benfica neste momento, o Gyökeres estivesse no Benfica não ficava cá mais do que um ano. É um tema também que nós tendemos a comparar no fundo, com a Sporting SAD, faz sentido, ainda por cima acabaram de ser campeões. O que eu diria era o seguinte: o Sporting o ano passado fez vendas de jogadores, vamos dizer, não titulares. Acho que não vendeu praticamente ninguém do 11 titular, mas fez bastante volume de vendas e isso é uma estratégia. Este ano, sendo campeões, valorizando os jogadores, este ano já vendeu, O fechou o Kender Kenda e e o o Essu, Esu. não é? Então já temos aqui cerca de 70 milhões, certo? 70 milhões e que serão também mais-valias, ou seja, entram nas duas componentes. Se somarmos só a isso o Gyökeres, não é? Pelo valor que for, 70, 80, estamos a falar logo aqui de realizar vendas à volta de 140, 150. E tem mais jogadores para vender. Com sucesso desportivo, não é? Com jogadores jovens, tens vários que podes ter Às interessado. vezes mais vale correr se calhar o risco de aguentar mais um bocadinho. Aqui lá está, tu depois tens que responder a várias situações. O Sporting, e isto é um tema também bastante falado entre os benfiquistas, da renegociação da dívida, que lhes deu aqui um aporte financeiro diferente. Deu para respirar Também muito, muito melhor. deu para respirar melhor, deu para não pagar juros, não é? Porque isso todos os anos pesa. O Sporting gasta só em salários da SAD menos 20 milhões de euros que o Benfica. Ou seja, há pouco falámos em 110, no relatório do Sporting estavam 90. Se formos somar os fornecimentos de serviço externo, estamos a falar de 40, 50. Portanto, a operação do Benfica fica sempre muito mais. Estavas a falar há pouco, Dispendiosa. se não fores à Champions, como é que ajustas? O Sporting não indo tem mais facilidade em ajustar, porque também tem custos, no fundo, muito menores. Não é? E tu, quando contratas, ou seja, quando se contrata um atleta, muitas vezes fala-se só do preço de transferência. Mas a análise deve ser feita preço de transferência mais os salários todos do contrato, porque só em caso de venda antecipada é que tu não pagas os salários. Não é? Por exemplo, o Meite, não é? Ou mesmo o próprio Iracek, nós estamos a emprestá-los, mas no fundo provavelmente estamos a comparticipar grande parte do seu custo salarial. Portanto, tu assumes quando fazes uma contratação que aquele salário é para ser pago durante 4, 5 anos. Não é? Isso é um custo que tu tens que tomar como efetivo. Portanto, isso vai pesar nas contas. E quando, no fundo, estás a escolher, e muitas vezes estamos a escolher mal os nossos reforços, isso tem um peso muito complicado depois a nível de contas. Falando nisso e aproveitando também a deixa de teres dito que temos que trabalhar melhor, estamos a aproximar-nos de um mercado de transferência especial, este do Mundial de Clubes, mas também estamos à porta do mercado tradicional. Estás à espera que o Benfica faça muitas mudanças a nível de plantel? Achas que vão haver muitas mexidas com entradas e saídas? Ou as coisas vão estar um bocadinho mais calmas? Até porque ainda não sabemos se vamos estar ou não na Liga dos Campeões. Eu julgo que isso vai depender um pouco do finalizar desta época, quer pela razão desportiva, quer pela a consequência que a razão desportiva de, no fundo, eventualmente perder a taça pode trazer a nível também do dirigismo do clube e da SAD, pode levar a eleições antecipadas. Eu não descarto essa hipótese. Eu acho que vai depender, lá está, do que Rui Costa, enquanto presidente do clube e da SAD, tiver na mente, se candidata ou não. Pode ter duas estratégias. É contenção no caso de não se candidatar e também pode querer arriscar mais e trazer até treinador novo, jogadores mais atrativos no caso de se candidatar a eleições. Não é? Porque nós sabemos que há aqui um fator externo que tem peso. Eu diria que devia-se ter alguma contenção, porque o cenário a nível de treinador, não é? Nós, lá está, o Bruno Lage, se ganhasse, entrava cheio de gás, não é? Perdendo eventualmente tudo, pode acontecer. Agora, nesta fase final, vai ser complicado gerir se
a seguir tiver maus resultados. Pode ser o mesmo caso de Roger Schmidt. Exatamente, pronto. Depois lá está, somando isto tudo ao Mundial, a eleições, vai ser um período complicado. Eu acho que agora, até agora, mesmo o João Diogo Manteigas, que já está mais ativo, não tem contribuído para muito ruído, não é? Podia acontecer. Acho que tem estado bem. Os outros candidatos aparecem, não é? Ou aparecerão. Portanto, estamos a falar numa época que vai ser mais quente. Vai ser provavelmente muito quente, seja o Rui Costa indo, seja o Rui Costa não indo, vai ter que se discutir Benfica. Eu acho que deve-se discutir muito Benfica, deve-se trazer muitas ideias e planos, no fundo, que estejam expressos no programa. Acho que tem faltado muito isso ao Benfica e que é a altura, não digo a altura certa, porque se calhar, como estava a dizer, com a época desportiva em curso vai ser difícil. Eu acho que é muito mais importante a definição estratégica e para onde o Benfica, no fundo, seja clube ou SAD, caminha, do que propriamente discutir se o treinador X é este, o ajustado, se o jogador X é este. Porque treinadores e jogadores há muitos. Para onde o Benfica caminha é uma decisão, no fundo, dos sócios e estratégica que tem que ser médio prazo, porque depois tudo aí abaixo da definição estratégica, no fundo, a escolha dos diretores, dos administradores até acima, tem que ser tudo condizente, e depois da equipa técnica, dos jogadores, condizente com o que se pretende. Não faz sentido que seja de outra maneira. No fundo, o tal plano estratégico que o clube tem que ter, não só a nível desportivo, mas também a nível financeiro, a nível de associativismo, que é absolutamente fundamental. Agradecer então, Jorge, pela tua presença e pelo esclarecimento. São aqui alguns temas que eu não domino por completo, eu assumo isso, e portanto é sempre fundamental trazer aqui alguém que consiga perceber um pouco mais do que eu e esclarecer estas questões financeiras que são muito importantes, não só para o presente como para o futuro, para tentarmos encontrar aqui a melhor estratégia, a melhor forma para que o Benfica esteja cada vez melhor e cada vez mais perto, seja do sucesso financeiro, mas principalmente do sucesso desportivo, porque no fundo estamos a falar aqui de uma equipa desportiva que tem que conquistar títulos e é fundamental isso cada vez mais acontecer. É um prazer, Miguel. Obrigado. Viva o Benfica. Um grande abraço, viva o Benfica. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar um gosto nele e subscrever o canal caso não tenhas feito. E coloca na caixa de comentários #Finanças do Clube. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.